Boa noite. Vamos orar por essa semana maravilhosa. São dias que eu creio que será muito importante para nós que estamos buscando andar em uma verdade. Hoje tinha uma frase no meu coração, é uma frase que não está na Bíblia. O melhor está por vir. Então, quando você tem isso no seu coração, você sabe que todos os ventos contrários vão passar. O diabo, ele é o nosso adversário. Ele veio matar, roubar e destruir. Só que aquele que está comigo, que está com você, é maior do que ele. Nós não temos que ter medo do adversário. Eu vejo que este é um momento glorioso para a igreja, não só no Brasil, mas em cada lugar da terra. Nós somos um corpo. Talvez seja difícil você entender isso, mas quando Jesus veio, ele fez com que o pai dele, toda a herança que Deus tinha para ele, também fosse compartilhada conosco. Hoje, por causa de Cristo, somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Então, você é qualquer pessoa? Não. Você é uma pessoa desprotegida? Não. Então, o que nós temos que focar? A cruz, a palavra de Deus. O que é que está escrito na Bíblia? Essa é a verdade para mim. Nós temos que, dia após dia, andarmos nessa verdade. Então, existe algo para você fazer no reino de Deus. Já parou para pensar sobre isso? Existe alguma coisa que Deus projetou na eternidade, antes de você chegar nessa geração, só para você. É seu. Ninguém vai ocupar aquele lugar. Nós vamos orar pelo nosso Brasil. Tem profecias maravilhosas, feitas há muitos anos para o nosso país. Uma delas, o pastor Dave, em 2004, ele profetizou um grande mover de Deus sobre a nossa nação, significando que o Brasil será uma nação avivada. O que significa isso? Significa uma nação temente a Deus, que anda na terra como Jesus andou. Isso é avivamento. Imagina você andando, eu andando nas ruas de Lins, como Jesus andou. Imagina um cego passando por nós, um surdo, um paralítico. Será que ele vai continuar surdo, cego, paralítico? Não. Porque nós somos os melhores? Não. Porque a vida de Deus em nós, você valorizou tanto essa vida, você mortificou tanto, subjugou tanto a sua carne, que essa vida sai de você. Nós temos que começar a pensar que nós somos peregrinos nessa terra. O nosso mundo não é aqui. Nascemos um dia nesse mundo, mas Deus preparou um novo céu, uma nova terra para nós. Nós temos tudo para dar certo. Basta nós ouvirmos atentamente a voz do Espírito e começarmos a falar como Deus fala, andar como Deus anda. E para isso, precisa que você faça uma escolha nessa noite, de passar tempo com aquele que pode te mudar, que é a pessoa do Espírito Santo. Mas como que eu passo tempo com Ele? Com Ele, orando no Espírito Santo, com a palavra de Deus, lendo a palavra, dando todo um combustível, se assim eu posso dizer, para que o Espírito Santo traga a revelação daquela palavra para você. Então, não vamos desanimar. Vamos avançar dia após dia naquilo que Deus tem preparado para nós. Vamos orar pela nossa nação. Nós sabemos que a guerra não é contra pessoas. Nossa luta é no mundo espiritual. Nós sabemos que principados são colocados sobre vários países e nações de toda a terra. Só que nós estamos aqui. Aqui é a nossa nação, passageira, temporária. E nós daremos frutos na nossa nação. Então a tua oração, a minha oração,
chega ao trono da graça do nosso Pai. E Ele é fiel, justo e verdadeiro. Então vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite. Vamos agradecer a Ele porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque doenças não podem permanecer em nós. Fracasso, depressão, qualquer tipo de ataque de Satanás não prevalece contra nós, porque nós somos mais que vencedores, vencedoras em Cristo. Obrigada, Pai, por essa noite de glória. É uma noite de glória. É uma noite onde trazemos à memória o que nos dá esperança. É uma noite gloriosa. Tudo que desejamos nessa noite, Pai, é dizer que te amamos, que tu és o melhor, que tu és glorioso, tu és maravilhoso, tu és incrível, tu és o nosso Pai. E nós temos prazer em chamá-lo de Pai. Tu és tudo para nós, te amamos, te amamos. Santo seja teu nome, santo, santo, santo. Tu és um Deus santo, um Deus extraordinário, um Deus maravilhoso, um Deus glorioso, um Deus que nos levanta, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos cerca de todos os lados, um Deus que é o nosso muro de proteção. Muito obrigada por essa noite de paz, Pai. Noite de paz, perfeita paz, maravilhosa paz, gloriosa paz. Muito obrigada pelas pessoas que estão comigo pela internet. Muito obrigada, Pai, pelas pessoas que estão sendo agora tocadas, abençoadas por essa paz maravilhosa, paz gloriosa. Nós te louvamos nessa noite, tu és santo, tu és tremendo, toda honra, toda glória ao teu nome. Tu és aquele que domina sobre o céu e sobre a terra. Ao Senhor pertence todo o domínio. Muito obrigada, Pai, pela presença doce do teu Espírito Santo, nos encorajando nessa noite a saltar muralhas, porque somos nele mais que vencedores, vencedoras. Obrigada pelas doenças que caem de nós. Obrigada pela manifestação de cura, Senhor. Muito obrigada por esse coração que se abre nessa noite para receber cura no poder de Cristo. Amém. Pode sentar. Eu recebi um testemunho maravilhoso. Uma pessoa, ela foi ao médico e todos os exames estavam dizendo que ela estava com uma doença. E essa doença, praticamente, ela teria que fazer um tratamento a vida toda. Ela estava perdendo o cabelo, estava tendo alterações na pele. O diagnóstico é que ela ia ficar uma mulher careca. Já pensou? São ataques sobre nós, mas que nós já vencemos por meio de Cristo. E naquele dia, a vizinha deu para ela um livro do Alan, Crer Somente. Era bem no dia onde ela estaria fazendo um dos últimos exames. E quando ela recebeu o livro, o título, e ela começou a ler, não é um livro tão grosso, é um livro rápido, você consegue ler rapidamente, tem muitas confissões. E ela começou a olhar para isso, ela começou a confessar e confessar. E ela sentiu que é Deus falando comigo, eu não tenho que sofrer isso. E colocou toda a confiança dela em Cristo. Bom, ela fez os exames, esse exame era o exame decisivo. Todos os outros exames, 99% de chance de que realmente era aquela doença autoimune. Só que quando ela fez o último exame, que era para confirmar aquele diagnóstico, a médica disse, tem alguma coisa errada, não bate esse exame. Bom, conclusão, não era nada do que todos os outros exames estavam apontando. E hoje ela não é mais condenada a uma doença autoimune. Deus é um Deus que sara. Tudo o que nós precisamos é acolher a palavra com alegria no nosso coração. É você não resistir à palavra. Se Deus diz para você que você é curada, por que você diz que você não é? Se Deus diz para você que você é uma pessoa próspera, que Ele é teu provedor, por que você diz que Ele não é? Por que você resiste à palavra? Então, nessa noite, vamos começar em Efésios. A oração de Paulo.
Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O melhor está por vir. Se você não leu ainda a Bíblia, nenhum capítulo, comece a ler um livro da Bíblia. Leia a palavra de Deus. Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra, eu acredito nisso. Eu acredito que Jesus breve estará voltando. Eu creio que somos a geração do avivamento. Eu creio que nós veremos o avivamento. Nós passaremos pelo avivamento. Eu creio que nós estaremos vendo tantas coisas que nós jamais iríamos imaginar. Pessoas ressuscitando, paralítico andando, surdo ouvindo, cego enxergando. E nós somos os agentes do avivamento. A semente do avivamento já está em mim, está em você. Mas quando ela entrou, Rita? No dia que você nasceu de novo. Nesse dia, a semente do avivamento entrou em você. Nós não somos especiais. Ele é especial. Nós temos que aprender a caminharmos como um corpo que tem um cabeça. Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a cobertura da igreja. Quem é a tua cobertura, Rita? O Senhor. Aquele que me chamou é minha cobertura. Aquele que te chamou é a tua cobertura. Comece a pensar sobre isso. Jesus é a cobertura da igreja. Ele é o provedor da igreja. De nada temos falta. De nada. Vamos aprender a adorar e louvar a Ele. Passar um tempo com Ele. Porque Ele faz sempre infinitamente mais. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos para Êxodo. Eu quero que você guarde isso que nós lemos em Efésios. Deus é poderoso para fazer mais do que você possa. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, lá no comecinho da Bíblia. Êxodo capítulo 14. Vamos trazer à memória o que foi que aconteceu com o povo de Israel. Quando eu meditava nesse texto, hoje esse texto falou muito, muito ao meu coração. Quando essa frase começou a surgir no meu coração, o melhor está por vir, o melhor está por vir. Eu comecei a lembrar do povo de Israel, Moisés levando o povo de Israel. Saíram do Egito, uma promessa maravilhosa, Deus exaltou o nome dele para o povo do Egito. A intenção de Deus era que todos se convertessem, que o faraó reconhecesse que Deus era Deus, o Deus verdadeiro. Então imagina o povo, milhares de pessoas, e Moisés à frente, guiando o povo. E eles indo, e de repente, eles começam a perceber, olham para trás, e começam a observar que Faraó e os cavaleiros estavam atrás deles. E eles chegaram em um lugar onde havia mar. Atrás Faraó com todo um exército. E na frente o mar. E eles começaram a murmurar. Só que o melhor estaria por vir. Só que havia uma pessoa, aquele que guiava, Moisés. Ele era o líder, ele conhecia o coração de Deus. Deus jamais iria prometer alguma coisa e não iria cumprir. Deus jamais iria tirar o povo de Israel do Egito para eles morrerem na praia ou serem esmagados. Deus te chamou e Ele é poderoso para guardar a sua vida. Qual é o segredo de você viver feliz e alegre em qualquer situação ou circunstância nessa terra? É você entender quem você é. Quem eu sou em Cristo. Quem Ele é para você. Ele é uma história?
Ou Ele é teu Senhor, teu Salvador? É você encher sua mente, a sua memória, com as promessas do teu Pai Celestial. Ele criou um novo mundo para você e para mim. Não viva para este mundo. Viva para o mundo que te aguarda, que te espera, porque lá é o teu lugar. Não fique preso, aprisionado nas coisas do mundo. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ame o sucesso do mundo. Ame o sucesso do Senhor. Comece a entender que você está com o melhor. Que o seu casamento pode mudar. Teus filhos podem mudar. Tua cidade, teus negócios. Porque você passa tempo com teu pai. Porque você pega a palavra com alegria. Você não pega a palavra de Deus de qualquer jeito. Pega, eu vou ler. Vou ler. Quem sabe? Esta palavra, para mim, não é coisa vã. Eu tenho alegria quando eu leio essa palavra. Essa palavra é a minha vida. Quanto mais eu me alimentar dessa palavra, quanto mais essa palavra entrar em mim, mais eu vou andar como Jesus andou, vou pensar como Ele pensou e como Ele pensa. Essa palavra não pode ser qualquer coisa para você. Ou você é, ou você não é. A sua alegria tem que estar aqui. Eu não sou feliz e alegre porque tudo vai bem para mim. Eu sou alegre porque eu tenho a alegria da minha salvação. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei quem está comigo. Eu sei o que Ele faz em mim. Eu não tenho medo de Deus. Ele não é o meu problema. O meu problema é a minha carne incrédula, é Satanás que fica atrás de mim. Mas eu sei que ele já é derrotado, então eu digo problema porque ele sempre causa transtornos. Ele que traz os problemas para a sua vida. Não é Deus que traz as provações para você. Isso é um grande engano. A provação não vem de Deus para você. Satanás levanta para ver onde está a sua fé. Por isso tem que se fortalecer, edificai-vos na vossa fé santíssima. Passe tempo lendo a Bíblia para mudar sua mente, mudar as coisas, as suas emoções quebradas têm que estar subjugadas a uma verdade. Então vamos ver essa passagem maravilhosa. Eu tenho certeza que ela vai falar muito ao seu coração nessa noite. Então olha só, versículo 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel, olha o que eles fizeram. Levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Não preste atenção naquilo que não é nada. Não fita teus olhos naquilo que não é nada. As circunstâncias que você enfrenta diante da palavra não é nada. Comece a confessar quem você é. Eu sou uma mulher virtuosa. Eu tenho vestes de força e dignidade. Eu não como o pão da preguiça. Eu sou forte e corajosa. Eu tenho a graça do meu Pai. Eu sou cercada com alegres cantos de livramento. A palavra do meu Pai está em mim. Ele é a minha rocha. Ele é a minha paz. Eu não tenho medo. Traga à memória o que te dá esperança. Se Ele fez com Israel, fará com você também. Se Ele deu livramento a Daniel na cova dos leões, não vai dar livramento para você? Se Ele entrou com Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela fornalha ardente, não vai entrar com você? Haverá alguma coisa que seja demasiadamente difícil? Que seu Pai não possa fazer para você? Pensa comigo. Eu olho para a Ivone é para estar morta.
A Ivone era para nem andar, não tem nem braço, nem pé. Pensa, no último momento, numa sala de cirurgia, a Ivone sofreu um acidente de carro. No último segundo do segundo tempo, entra na sala um médico que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, com o material top. E diz para aqueles médicos, não façam isso. Deixa eu tentar. Glória a Deus. Porque Deus usa tudo o que Ele pode para te abençoar. Tudo. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus é extraordinário, poderoso, maravilhoso, glorioso. Quem é Satanás? Ele perdeu. É só você ler o último livro da Bíblia. É só você dar uma olhadinha. No comecinho de Gênesis, quando ele foi derrotado, o poder dele foi limitado ao pó da terra. E no último capítulo de Apocalipse, você vê que ele foi lançado no lago de fogo. Em Gênesis, você descobre que ele foi banido do céu. Se ele tivesse vencido, ele estava no céu. Quem tinha caído do céu era Deus. Quem caiu do céu? Foi Deus? Não. Foi Satanás. Porque ele é louco. Como que a criação vai falar para o Criador, eu sou maior que tu, Senhor? Como que você vai dizer que você é maior do que Deus? Pensa. Isso é ser muito louco. Isso é ser insano. Deus criou tudo. Ele é o Criador. A Ele a honra e a glória. Satanás perdeu. Ele é o enganador. Mentiroso. Ele mente com as circunstâncias para você. Ele mente usando situações para você. Por isso que você tem que ficar cheio com a verdade. Quem é seu filho nessa noite? Aquilo que você está vendo ou aquilo que a Bíblia diz para você? Seu marido, sua casa, seus negócios. Qual é a vontade de Deus para você? Está na Bíblia. Conheça a palavra. E ande crendo nessa palavra. Não é uma coisa à toa, vã para você. Você anda nessa verdade. Você é uma bênção. Eu não fui chamada por Deus para amaldiçoar pessoas, para me vingar de pessoas, para desejar o mal para as pessoas, para falar mal das pessoas. Não foi para isso que eu fui chamada. Não perca seu tempo falando mal das pessoas, criticando, vendo os defeitos. Pelo contrário, comece a enxergar as pessoas como Deus enxerga. Você não é meu problema. Cada um de nós, um dia estará diante do Criador e daremos conta de tudo que fizemos. Da verdade que nós conhecíamos e não praticamos. Então, um conselho que eu trago comigo, que eu ouvi esse conselho de Paulo para Timóteo. Cuida de ti mesmo. Olha a sua vida, cuida do seu andar em Cristo. Deixa teu irmão. Não olha para o teu irmão. Olha para você e para Cristo. Cuide do seu coração. Pratique a palavra para você. Fazendo assim, salvarás tanto você como quem estiver te vendo, te ouvindo. Então, de quem você vai cuidar? Olha que simples, de você. Ah, eu tenho que cuidar do meu filho? Não, eu tenho que cuidar de mim. Porque se eu aprender a olhar para o meu filho como Deus enxerga, está tudo bem. Deus tem pensamentos de bom futuro a nosso respeito. Não tem pensamentos de mal. Deus não pensa mal de ninguém. Porque Ele é maior. Ele é maior. Então vamos começar a mudar o nosso entendimento. Vamos nos alegrar nessa noite. O melhor está por vir, sim. Do mesmo jeito que aconteceu com o povo de Israel, acontece conosco. O diabo não consegue te encurralar, nunca. Porque você vai contra ele com a verdade. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E você resiste de que jeito? Falando a verdade, profetizando para a sua vida a verdade.
confessando a verdade, andando nessa verdade, falando não o que você sente em emoções quebradas, a verdade. Não ande sobrecarregado ou preocupado com coisa alguma. Lance a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Se você ficar ansioso, escorregou, levanta, sacode a poeira e continua. Não para. Não para de orar, não para de congregar, não para de ler a palavra. Venha semana que vem aqui, todos os dias à noite, se programe, invista em você mesmo. Participe, ore junto com a igreja. Isso é bênção para você. Porque o diabo, ele tenta nos isolar. Porque o solitário busca os seus próprios interesses. Ele só se preocupa com ele mesmo. Mas aquele que está lá, olhando para o Senhor, buscando os interesses do reino em primeiro lugar, o resto será acrescentado. Busque o reino em primeiro lugar. Busque a sua edificação, o seu amadurecimento. E tudo vai mudar. Sua casa, seu marido, seus filhos, tua nação, tudo vai mudar. Então, olha só, imagina a cena. Aquela multidão atrás de Faraó. E eles olharam para trás. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Eles olharam para trás e olha o que eles falaram. E chegando o Faraó, já li o versículo 10, versículo 11. Disseram então a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha o coração ingrato do povo de Israel, coração rebelde, coração que murmura, esqueceu pensa, eles acabaram de ver um dos maiores sinais e prodígios do poder de Deus na terra. Deus derrotou cada um dos deuses do Egito. Todos eles foram caindo, cada praga derrubada. Por que Deus mandava as pragas das rãs? Porque eles tinham um Deus que era a imagem de uma rã. O rio Nilo virou em sangue. Por quê? Porque eles adoravam o rio Nilo. Cada deus do Egito, Deus foi derrubando, mostrando que Ele era Deus. E detalhe, quando vocês lerem a palavra, todas essas pragas, no acampamento, na casa do povo de Israel, não acontecia nada disso. Eles eram guardados, protegidos. A praga era para o mundo ímpio, não para eles. Eles viram tudo, o poder de Deus, em fração de segundos. O coração leviano falou, a gente não queria sair do Egito, a gente queria ter ficado lá. Por que você nos trouxe, Moisés? Para a gente morrer aqui? Não é assim que muitas vezes a nossa carne fala para nós? Depois que você começou a ler Bíblia, começou a ir para a igreja, depois que você começou a ter uma vida mais santa, olha a sua vida, tudo errado, tudo difícil. Você tem o melhor. Você sabe o fim da história. Você sabe para onde você está indo. Você sabe que Satanás já foi julgado. Você sabe que tudo passa menos a palavra. Você sabe que nessa situação que você está enfrentando, você pode se levantar, erguer as tuas mãos, adorar a Deus e ver exatamente toda a operação das trevas sendo nada. Você sabe que você pode. Então, qual é a tua escolha? Qual é? Continuar ouvindo a sua carne naquelas mesmices, falando, Deus não ouve a minha oração, Deus não é tão poderoso, Satanás é poderoso, Satanás é o glorioso, Satanás é isso, Satanás é aquilo, ele é forte. Ou você vai dizer, mentiroso, você foi vencido.
Eu tenho um Pai maravilhoso que cuida de mim. De nada eu tenho falta. Como que Moisés sabia que o povo de Israel estava murmurando? Porque eles falaram. Como Satanás sabe que você murmura? Porque você fala. Sua carne murmura. Não murmure contra Deus. Pensa, você foi salvo. O seu nome escrito no livro da vida. Você não vai mais para o inferno. Ele te tirou da morte, te deu uma vida em grande abundância. Porque nós vamos andar cabisbaixos, derrotados, murmurando, reclamando. Se levante, meu amado, minha amada. Adore a Deus. Venha amanhã aqui, das 3 às 4, adorar, louvar ao Senhor. Venha adorar a Ele. Acorde pela manhã, adore o seu Pai Celestial, leia a palavra. Não acorda pela manhã já ligando o celular ou vendo só todas as mensagens do WhatsApp. Pelo contrário. Vamos levantar, arrumar nossa cama, adorando, louvando, orando em línguas. Vai para o banheiro escovar os dentes orando em línguas. Depois você olha as redes sociais. Mas comece a mudar teus hábitos. Comece a ler a Bíblia. Comece a orar no Espírito. Comece a glorificar o nome do seu Pai na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada. Faça boas escolhas. Não se pareça com o mundo, se pareça com Cristo. Mude a maneira de pensar. E olha só, vamos continuar. Olha o versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Moisés se levantou e disse: gente, para com isso, não tenham medo. Não tenham medo. Para de olhar a circunstância. Olha o que Deus está fazendo por nós, o que Ele já fez por nós. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Diga para eles não pararem, continuarem. Eu não sou Deus que mente, eu tirei eles do Egito. E tu, falou para Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então imagina. Olha que cena maravilhosa, gloriosa. Estavam marchando e à frente o mar vermelho. Aí Deus diz para eles: Moisés, fala para eles continuarem marchando, o mar vai abrir. Estende teu cajado, o mar vai abrir. Estou falando, fale a minha palavra. E o mar se abriu. E todos os anjos que iam à frente deles, guardando o caminho deles, tanto a nuvem como a coluna de fogo se puseram atrás dele. Então, os anjos ficaram entre o exército, entre eles, e o exército de Faraó. Havia um muro de proteção. Os anjos saíram da frente, que estavam guiando a eles, passaram para trás. Então os anjos ficaram entre o povo de Israel e o exército de Faraó. Comece a pensar. Nós somos guardados pela palavra de Deus. Não tenha medo. Continue adorando, louvando pela nossa nação. Brasil é uma terra próspera, Brasil é abençoado. Para de amaldiçoar a sua terra. Eu fico perplexa de ver alguns cidadãos linenses falando mal da cidade. Meu Deus, a minha cidade eu acho maravilhosa, uma bênção. Você que está pela internet, venha morar em Lins, é uma bênção essa cidade. A cidade é ótima, tem de tudo aqui. Você encontra tudo em Lins, tem uma gastronomia maravilhosa.
cada coisa boa que tem nessa cidade. Abençoa o nosso comércio, é próspero sim. Nós temos que falar a verdade, nós estamos aqui e é verdade. Lins é uma cidade abençoada. Olha como Lins está prosperando. Olha como as casas, várias casas sendo construídas. Comércio sendo aberto. Comece a, de verdade, ser um instrumento nas mãos do seu Pai, falando a verdade. Você foi chamado para abençoar. Você não foi chamado para amaldiçoar nada. Pelo contrário, vamos começar a pensar diferente. Oh, aleluia. Olha só o que aconteceu. Que bênção. Imagina a cena. Dava até um filme. Olha o versículo 20. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então, para o povo, a coluna de fogo era luz para o povo de Israel. Então, eles andavam à noite na claridade. E para o povo do Egito, era noite, era escuridão. Olha o poder de Deus ajudando. Glória ao Senhor. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Pensa, eles não conseguiam alcançar. As rodas ficaram pesadas. Enquanto isso, o povo de Israel avançava. Você acha que Deus está com os olhos fechados sobre a nossa nação? Você acha que Deus não está ouvindo o clamor da igreja no Brasil? Você acha que Deus não ouve a sua oração? Então por que você ora? Você não crê que Ele está te ouvindo? Eu creio que Deus está ouvindo a minha oração. Eu creio que Deus está ouvindo a oração da igreja no Brasil. Eu creio que nós somos um povo abençoado. Eu creio no avivamento sobre a minha nação. Brasil é celeiro de missionários sobre todas as nações da terra. Nós somos a geração do avivamento. A boa mão do Pai está sobre nós. Tem anjos pelejando nas regiões celestiais pela nossa nação. Deus não é surdo nem cego. Deus não chega atrasado. Deus chegou atrasado aqui? Não. Olha o versículo 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Aleluia. Pega Hebreus 11 comigo. Lá no final da Bíblia. Hebreus, lá no final. Versículo 23. Eu termino nessa noite em Hebreus 11, falando sobre a fé. Vamos trazer à memória, Deus faz sempre infinitamente mais. O melhor está chegando, está à nossa frente. Não vamos temer, o Senhor está conosco. O grande Senhor está conosco. A Ele a honra, a Ele a glória. Pensa.
Vamos mudar a nossa maneira de falar, de agir. Vamos olhar para as pessoas e saber que elas precisam nascer de novo. Elas precisam. E você é a esperança para elas. Porque a vida de Deus está em nós. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. O poder de Deus está em nós. Então, cada dia que você ora, cada dia que você muda, cada dia que você começa a pensar diferente, as coisas estão mudando. Deus mudou? Não. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está conosco nessa noite. Existe alguma coisa que seja demasiadamente difícil, que Deus não possa fazer para mim, para você? Se você crer, tudo é possível àquele que crê. Então encha seu coração com a palavra para você crer. Não deixa o diabo te segurar, mentir para você, dizer que você não é nada, que Deus não tem planos bons para você. Deus tem um bom futuro para você. Aleluia. Pela fé. Hebreus 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Percebe a força da verdade? Os pais de Moisés não ficaram com medo da lei. E livraram Moisés da morte, não mataram seu filho. Comece a pensar. Você tem que ter aquela força no teu espírito para resistir Satanás, as mentiras dele. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, prazeres transitórios deste mundo. Moisés rejeitou, pensa, ser filho da filha de Faraó. Uma alta posição da sociedade. Ele disse, isso aqui para mim não é nada. Eu estou enxergando o que está por vir. Estou enxergando à frente. Isso vai passar, isso não significa nada, isso vai acabar. E olha só. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Comece a enxergar aquilo que ninguém enxerga. O invisível é maior do que o visível. Tudo que você enxerga foi chamado, foi feito daquilo que você não vê. Então pensa, que é a sua vida. Você não pode estar desejando ser amigo do mundo, dos prazeres do mundo, passageiros. Se firme em quem você é. Meus amigos vão me deixar momentaneamente, mas eles vão te agradecer. Porque eles vão olhar para você um dia e vão querer o que você tem. Vão querer o que você tem. Você será socorro para eles. Com a verdade de Deus que está em você. Então não liga para eles. Ame os seus amigos a ponto de deixá-los ir. Porque você tem outras coisas para fazer. Nós temos um reino a ser manifestado. Faça a tua vontade, Pai, na terra como é feita no céu. Que o teu reino seja estabelecido onde nós estamos. Como é, como já foi feito tudo em Cristo. Comece a pensar no poder de Deus na sua vida. E não gaste seu tempo com aquilo que não é nada. Leia a Bíblia, ore no Espírito. Olha o versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de tudo.
Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Pensa, Raabe era uma prostituta. Todos morreram na cidade, menos a prostituta que havia se convertido. E Raabe está lá na descendência, na genealogia de Jesus. Você encontra o nome de uma mulher chamada Raabe? Jesus tinha na genealogia dele uma mulher que era prostituta. Foi lavada no sangue do Cordeiro. Deus não faz acepção de pessoas, não importa o que você foi, importa o que você é hoje. Não se orgulhe de um passado tenebroso. Tem gente que se orgulha do seu passado tenebroso. Se orgulhe de quem você é em Cristo. É maravilhoso. Olha o versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir-me o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Quiseram ser mártires. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, afligidos, maltratados, homens. Eu amo esse versículo, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Homens e mulheres, homens dos quais o mundo não era digno. Pensa que maravilhoso os céus olhar para você, e você está nessa galeria de homens e mulheres que na sua geração exercitaram a sua fé. Quando você chegar do outro lado, no dia que você vai receber o seu galardão, o seu trabalho árduo aqui na terra. Pensa, adianta você batalhar por nada? Quando você pode batalhar pela sua fé, para que você tenha muito e leve milhões de pessoas com você para o outro lado. Nosso Deus é maravilhoso. Vamos confiar nele nessa noite. O melhor está chegando, o melhor está chegando, o melhor está chegando. Não vamos parar, não vamos desanimar, não vamos desistir. Amém? Vou deixar a Marciana louvar e adorar e depois eu vou terminar a reunião orando. Enquanto ela louva, enquanto ela ora, comece a pensar no quanto Deus te ama, no quanto melhor está por vir. Amém? Oh, glória! Aleluia! Nosso Pai é bom e fiel. Oh, Pai, nós te agradecemos. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada, Senhor, por tua palavra que é a verdade. Acolhemos, Pai, a tua palavra, Senhor, em amor. Em amor, Pai, nós acolhemos a tua palavra. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Adoramos a ti, Senhor. Adoramos
adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa arrebentar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Nós te adoramos, Senhor. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Nós te adoramos, Senhor. Só o Senhor é digno do nosso amor. Só o Senhor é digno, Pai, do nosso louvor e adoração. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Tu és santo, 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 Senhor. Tu és digno, Pai, digno. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia. Cici, você termina orando? Oh, glória. Quase que eu falei, Cláudia. Oh. Pode chamar. Boa noite. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a cada palavra, a cada versículo que adentra, Senhor,
as nossas mentes e no nosso coração. Transforma tudo. Porque a tua palavra é cura. A tua palavra é vida para nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque viemos buscar a tua palavra. E sairemos daqui sarados, curados, com a mente renovada, cada um de nós, com a mente renovada, transformados, porque a tua palavra nunca volta vazia, nunca. A tua palavra nos transforma, Pai. Obrigada pela cura que se manifesta nessa noite. Obrigada pela vida e vida em abundância no coração dos seus filhos, Pai. Obrigada porque a nossa mente é renovada, porque a tua palavra é poder. A tua palavra nos enche de vida. A tua palavra nos enche de paz. A tua palavra renova as nossas forças. Sejam as nossas forças renovadas nessa noite, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Pai, pela palavra vinda da boca da sua serva Rita, Pai. Nós te louvamos nessa noite, erguemos nossas mãos para te agradecer, Pai. Muito obrigada, porque a tua palavra é fiel. Amém, amados? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Uma noite abençoadíssima. Amém?